Olá, gente querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo. Que bom que você está aqui com a gente para mais uma vez juntos continuarmos aprendendo mais da palavra do nosso Deus. E claro, se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Provérbios 28, versículo 27 é o nosso verso de hoje, onde a palavra de Deus nos diz: Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Vou ler mais uma vez. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Esse é um versículo bem interessante e volto a dizer aqui que nós não podemos pular os versículos bíblicos, precisamos seguir de fato a sequência, porque hoje é bem interessante. Hoje, você falar qualquer coisa em relação aos pobres, as pessoas mais necessitadas, já vira motivo para discussões políticas. E isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Muitas das pessoas, só porque elas defendem e ajudam os mais pobres, são chamadas já de muitas coisas. Entre elas, digo aqui, muitas pessoas são até chamadas de comunistas, como se ajudar os pobres fosse uma coisa só de comunista. Não. Muito antes do comunismo, e o comunismo perverteu muitas das ideias bíblicas, inclusive distorceu elas, né? Mas muito antes do comunismo, a própria palavra de Deus já fala desse amparo a quem necessita. O que acontece é que Karl Marx, ele pegou muitas ideias, inclusive do Antigo Testamento, porque ele era de origem judaica, e ele desvinizou, ou seja, tirou Deus dessas ideias e aplicou elas numa questão então social, né? Aí isso é outra coisa. Só que hoje nós vivemos numa sociedade, numa realidade tão polarizada que se você falar qualquer coisa, defendendo quem mais precisa, você já é chamado então de comunista. E não é assim, não é isso que diz a palavra de Deus. É um princípio bíblico, é um princípio cristão básico se colocar ao lado dos que mais precisam. E eu gosto de dizer, não precisamos de ideologia política nenhuma para ajudar os que mais precisam, né? Se você for um cristão, uma cristã de fato, o próprio Evangelho, a própria Palavra de Deus já vai servir de base para isso. Não precisa de ideologia política para se colocar ao lado dos que mais precisam, né? O próprio Evangelho dá conta, o próprio Evangelho mostra os indicativos. E Tiago, na carta lá no Novo Testamento, Tiago, irmão de Jesus, quem escreveu, ele diz que a fé sem obras é uma fé morta. E nós temos trabalhos maravilhosos, muitos trabalhos maravilhosos realizados tanto na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, quanto em outras denominações, trabalhos de ajuda, de auxílio a pessoas, e trabalhos que não estão necessariamente associados a questões políticas, porque o ser humano não pode ser reduzido em caixinhas que nós criamos, né? Se alguém precisa da nossa ajuda, não devemos perguntar primeiro se é daqui ou é dali, se votou nesse, se votou naquele. É um ser humano que precisa de ajuda. E nossa função é se colocar ao lado. Nós temos trabalhos maravilhosos no Brasil, temos na ISLB a Fundação Luterana de Diaconia, com várias organizações, entre eles o CAPA, Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, que faz um trabalho maravilhoso com agricultura sustentável, sem uso de agrotóxicos. Lembro também de um servo de Deus, sim, que é muito perseguido, mas que tem um trabalho maravilhoso em São Paulo, que é o padre Júlio Lancelotti, faz um trabalho de diaconia, de serviço muito especial, olhando por aqueles que mais precisam e sofrendo muitas vezes retaliação por ódio, por fazer o bem, por servir as outras pessoas. Então, gente querida, está aqui na palavra de Deus. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Não precisamos de ideologia política para ajudar quem precisa, basta seguir a palavra de Deus, ela já fala disso, ela já dá conta disso. Então vamos nos colocar do lado dos que mais precisam, porque nós temos muitas vezes a mania de apontar o dedo, nós temos muitas vezes a mania de julgar,
Mas e o ouvido para escutar a história daquela pessoa? Às vezes a gente diz palavras, inclusive, bem pesadas. Não que não existem, de fato, muitas vezes pessoas que poderiam estar trabalhando, poderiam estar conseguindo seu sustento e não o fazem. Isso também é verdade. Mas muito facilmente nós generalizamos como se toda a situação fosse assim. Como se todo mundo que viesse pedir dinheiro ou pão na nossa casa fosse assim. E não é verdade. Erramos também quando fazemos esse tipo de generalização. Não ouvimos a história, não conhecemos a realidade. Em grandes centros urbanos, por exemplo, como a cidade de São Paulo, no tempo da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego e demoraram, muitas ainda não conseguiram e outras demoraram 1 ano e meio, 2 anos para conseguir o emprego. E tinham que pagar aluguel, tinham que comprar leite e comida para os filhos. Vão viver do quê? Tinham que ir na casa dos outros pedir. Né? Dormiam muitas vezes com os filhos nas ruas. Então nós temos que cuidar quando julgamos a realidade, principalmente quando nós não conhecemos, não ouvimos a história da pessoa. E uma outra coisa importante, já que a gente está falando desse assunto, para enfatizar, eu já tive também esse pensamento, mas hoje eu sei que ele é um pensamento errado. A gente pensa muitas vezes, se alguém vem pedir eu vou dar comida, mas dinheiro eu não dou. Mas nós esquecemos que eles precisam de dinheiro também. Eles não podem comprar pasta e escova de dente com pão, com chimia, sei lá, seja o que for. E escovar os dentes também é uma dignidade. Eles não vão ter como pagar a água, não vão ter como pagar a conta de luz levando lá o pão que você deu, a comida, o prato de comida que você deu. Vamos usar de dinheiro. Então, dinheiro também faz parte. Se nós temos sido abençoados e podemos abençoar a vida de alguém, com seja lá o valor que for, que possamos abençoar e através disso também fazer diferença. Juntamos muitas coisas hoje aqui, sim, porque esse assunto engloba muitas coisas. Falamos de que ajudar ao próximo transcende questões políticas, não podemos ficar presos a isso e brigar por causa disso, está além de discussões políticas. Falamos de organizações e pessoas que têm um trabalho importante, falamos que as pessoas precisam também de dinheiro e que assim possamos ser abençoados. Se podemos ajudar alguém, agradeça a Deus que você pode ajudar, não é você que está pedindo ajuda. Agradece que você está ajudando e não é você que está ali pedindo ajuda. Isso também é uma forma de agradecer e que, abençoando os outros, percebamos o quanto somos abençoados, seja no muito, seja no pouco que nós temos. Deixe o teu comentário aqui embaixo, o vídeo ficou longo, mas faz parte. Deixe o like, aperte no botão compartilhar para mandar esse vídeo para suas redes sociais e fique e permaneça na paz de Jesus. Amém.